Queridos, abra a Bíblia de vocês, a palavra do Senhor, em Hebreus 11, a partir do verso 1. Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém, queridos? Aqui nesse todo esse capítulo aqui tem mais outros relatos de fé, mais outros testemunhos de fé, mas hoje eu quero falar um pouquinho do meu testemunho de fé. Eu nasci em Jesus junto com a igreja Betel. Me converti bem novinha, tá, gente? Vocês não pensarem que eu sou tão velha assim. Mas, queridos, é muito bom poder falar sobre isso, porque eu estive aqui quando esse terreno, onde nós congregamos aqui na igreja Betel, só tinha mato e formiga lava-pé. Eu estava aqui e eu pude ver muitas profecias, muitos atos proféticos que foram feitos. Nós marchamos aqui por esse bairro, profetizando que o comércio viria para cá, que as pessoas viriam para cá. Aqui tinham poucas casas, quase não tinha comércio nenhum. E nós vimos se cumprir muitas profecias, muita coisa que foi profetizada sobre este lugar. Hoje nós temos a oportunidade de congregar neste lugar, mas tem muita história, muita coisa aconteceu desde lá. E o primeiro testemunho é que eu louvo a Deus por estar debaixo de uma cobertura de fé, de um homem e de uma mulher que são ousados em Deus para profetizar e a bênção vir. Queridos, nós saímos daqui com as canelas todas sapecadas do capim, das formigas, mas cheio de alegria no coração e de fé, crendo que o que foi profetizado aqui iria acontecer. E como de fato aconteceu muita coisa, ainda vai acontecer muito mais, meus apóstolos, em nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida de vocês, por serem esses exemplos de fé na minha vida e para a minha família. Mas eu quero falar também de algo mais sobre fé. O ano passado, 2021 e 2022, foram anos bem difíceis para mim e para minha família. O meu esposo, ele sempre sonhou em trabalhar para ele, ter o próprio negócio. E ele já trabalhava, depois que ele saiu da empresa, da última empresa que ele trabalhou, ele fazia as entregas de gás, de água, como algumas pessoas aqui sabem, são até clientes, né, dele. E em março do ano passado, nós tivemos a oportunidade de alugar um ponto, né, e o sonho estava cada vez mais se realizando. Que alegria, né, podermos estabelecer a empresa. Contratamos funcionários para trabalhar conosco. As coisas estavam acontecendo, estava fluindo, estava dando tudo certo. Mas aí, de repente, as coisas começaram a ficar fora do lugar, né? Diminuíram, né, as vendas, as coisas foram ficando difíceis, tivemos que entregar o ponto, colocamos o escritório na nossa casa, e aí depois tivemos que dispensar. Tínhamos 2 funcionários, tivemos que dispensar um funcionário.
E aí ficou apenas um. E desse um saiu também. E tentamos vários. E bem complicado. Nisso meu esposo... Tivemos assim vários assim no sentido de tentamos colocar um e outro. Mas não dava certo. E nisso meu esposo começou a passar muito mal. Se sentiu muito mal. E tanto eu quanto a mãe dele, a minha mãe, nós achávamos que era por conta de estresse, né? Porque as coisas não estavam dando certo como a gente imaginava, como a gente esperava. E ele foi passando mal, ele se sentia muito mal. E em dezembro, de dezembro para janeiro, nós fomos até o regional 3 vezes. Ele passando muito mal, muita febre, muita dor de cabeça, muita dor abdominal. Nós não sabíamos o que ele tinha. E aí ele chegava lá, os médicos davam um remedinho para ele, ele voltava para casa, sentia mal de novo e voltava. Na 4ª vez, quando ele voltou, tinha um médico plantonista. E esse médico falou assim: tem alguma coisa errada. Não está certo, você é um jovem e você está sentindo essas coisas. Eu imagino que seja algo, mas eu prefiro que você faça alguns exames. Ele já deduzia o que seria. Prefiro que você faça alguns exames. Nós ficamos ali no regional 10 dias, ele internado, eu fiquei junto com ele. A mãe dele veio para ficar com o Caleb. E o resultado do exame foi insuficiência renal crônica. E quando a doutora Rose, nefrologista, ela nos deu esse diagnóstico, foi muito difícil. Porque um jovem, cheio de sonhos, Wagner sempre foi um homem muito trabalhador. Eu posso dizer isso para vocês porque sou esposa dele e convivo diariamente. Ele nunca comeu o pão da preguiça. Ele sempre foi aquele que correu atrás das coisas, dos seus sonhos. E veio tudo assim, né, no coração. Meu Deus, e agora? Mas continuamos crendo no Senhor. E ele foi fazer hemodiálise. A médica falou que não havia outra forma, só hemodiálise ou transplante. E aí, naquela primeira sessão de hemodiálise, na noite anterior eu não dormi. Chamei muitas pessoas para estarem orando junto comigo, porque eu tinha medo. A gente tem fé, mas a gente tem situações que trazem medo para nós. E eu tive muito medo, porque eu já ouvi relatos de pessoas que não resistem à primeira sessão de hemodiálise. E eu tinha medo de perder o meu esposo. Eu orei muito, eu passei praticamente a noite toda, a noite que antecedia a primeira sessão de hemodiálise, de joelho, orando, clamando ao Senhor, pedindo para que Deus intervisse. E muitas pessoas estiveram orando comigo. Eu louvo a Deus, essa igreja abençoada, esse povo que clama, né, que faz como está em 2 Crônicas 7,14, meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui tem esse povo, eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela sua vida. E ele fez a primeira sessão de hemodiálise, graças a Deus, deu tudo certo, Deus abençoou, né, ele conseguiu. Mas aí em seguida ele ficou se sentindo muito mal. E a gente continuou ainda preocupados, né, com a situação dele. E orando. E se antes estava difícil a questão da empresa, agora mais ainda. Por quê? Antes a gente estava os dois trabalhando juntos. Depois ele ficou doente. Ele tentou, mesmo doente, de todas as formas, mas era difícil, ele passava muito mal. Nós passamos noites e noites sem dormir, em claro, por conta da situação. E nenhum dos dois pôde mais trabalhar. A gente não tinha condições, né? E paramos. E tínhamos despesas. Ele tinha adquirido o carro, ainda não... Antes do pai dele falecer, ele tinha desfeito da moto, porque não podia mais pilotar por conta da fístula, que é o acesso que dá para fazer hemodiálise. E damos entrada no carro,
Aí tinha as parcelas da casa e as outras despesas que normalmente a gente tem. E a mãe dele nos ajudou, a minha mãe. Mas chega um tempo, queridos, que é só nós e Deus. É você e Deus. É uma experiência que você tem que passar com Deus. Eu ouvia muito falar sobre viver pela fé. Já tive muitas experiências com Deus. Mas eu jamais tive uma experiência igual eu tive nesses últimos dias. E aí, o nosso apóstolo nos chamou, no período em que o pastor Timóteo ia voltar para a terra dele, e falou assim: vem morar aqui na casa, e vocês alugam a casa de vocês. Com esse valor, vocês podem pagar a parcela. E quando ele falou, nós retrucamos ainda, ficamos assim: oh meu Deus, vamos sair da nossa casa para ir para outro lugar, está tudo arrumadinho, tudo no lugar, né? Já tinha quase 5 anos que eu não sabia o que era mudança. Só quem já mudou muito sabe o que é mudança, né, gente? Mas aí nós, orientados por ele, pelo apóstolo, fomos orar. Ele falou assim: ore, pede orientação ao Senhor. E o Senhor confirmou para que viéssemos morar ali. E queridos, não estou trabalhando, meu esposo também não está. Ele deu entrada no benefício, fomos na perícia em Porto Seguro, não foi aprovado. Nem o Auxílio Brasil a gente não conseguiu. Mas eu quero dizer algo para vocês, queridos. Deus tem nos sustentado em tudo. Não tem faltado nada. Nós literalmente estamos vivendo pela fé. Não deixamos de pagar a parcela da nossa casa, do carro que é necessário para o meu esposo fazer hemodiálise. Não falta alimento, não faltam os remédios que ele precisa, que alguns são comprados, precisa comprar. Não falta o lanche para o meu filho, porque nós adultos somos mais casca grossas, né? Como diz o ditado, a gente aguenta, mas os nossos filhos não. Mas Deus não tem deixado faltar nada. Nada, nada. Sabe por quê, queridos? Porque tudo que vem às nossas mãos, nós devolvemos o que é de Deus. Nós não deixamos de ser fiéis nesse tempo. Porque é muito fácil ser fiel quando você sabe que no final do mês vai cair o dinheiro. Mas e quando você não sabe de onde vai vir? Você não sabe. Mas você continua sendo fiel. É isso que Deus espera de cada um de nós. Seja fiel, independente da circunstância. Seja fiel ao Senhor, e Deus vai te honrar. Amém? Você crê nisso? Tome posse em nome de Jesus. Então entrega o que é de Deus. Ele nos dá 90% para a gente devolver apenas 10% para Ele. Amém? Eu glorifico o nome do Senhor. E eu vou dizer algo mais para vocês antes de cantar essa canção. Eu entendo que está em Romanos 8, 28. Deus não permite nada em vão. Tudo Deus tem um propósito. E eu não falei, mas graças a Deus, o meu esposo está muito melhor. Graças à nossa fé, às orações dos irmãos, ele está bem. E ele vai estar a cada dia melhor até que o milagre se estabeleça por completo. Porque nós vamos vir aqui ainda testemunhar o milagre do Senhor na vida dele, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar,
Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Meus irmãos, ela diz que eles estão vivendo pela fé. Mas nós podemos abençoar a vida deles. Porque sempre que nós fazemos isso, Deus nos abençoa, Deus nos acrescenta, Deus nos prospera. Eu tenho dito há 20 e tantos anos de ministério, Deus não fica devendo nada a ninguém. Pastora Leninha trouxe uma informação. Cadê a Leninha? Saiu? Trouxe uma informação para nós de um especialista em São Paulo. Você já fez o contato? Já fez. Nós precisamos levantar pelo menos R$4.000 para essa viagem dele a São Paulo, de Fagner a São Paulo. Tem que pagar consulta, tem que hospedar, tem que viajar para lá. Tudo isso. E nós vamos levantar esse dinheiro. Aliás, nós vamos levantar agora. Não vai ser só 4. Porque 4 ele precisa para esse gasto de viagem e consulta. Mas nós vamos levantar um pouco mais. Amém. Porque eles estão precisando. Esse é o Evangelho de Jesus, que acode ao necessitado. Então você vai levantar do seu lugar, você vai trazer essa oferta aqui. Quem já tem a oferta em mãos, traga aqui, por favor. Você vai ver como é que Deus vai manifestar sobre a sua vida. Você vai ver como é que Deus vai te honrar. Você vai ver como é que Deus vai te visitar. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos. Então Deus vai mudar a sua vida, suas finanças, enquanto você abençoa quem precisa. E ora e abençoa a essa família. Eu vou fazer o Pix, por isso que eu estou querendo o Pix. Já está na tela o Pix, pessoal. 022-362, CPF 98552. 022-362, 98552. CPF. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Que o Senhor te abençoe. Que nunca falte na sua casa. Que você tenha sempre em abundância. Que o Senhor te enriqueça. Que o Senhor libere agora o dom de adquirir riquezas. E te faça 1000 vezes mais próspero do que você é. Que aqueles grandes negócios que você sonha em fechar, que o Senhor lhe conceda essa graça, essa vitória aí, ó. Grandes negócios em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é fiel. A menina está ali assustada, feliz. Só de Pix entrou R$6.000 na conta dela. Fica em pé e glorifica Jesus.
entrou aqui mais 3.661. 9.661 reais.